Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu venho com mais um vídeo de leituras, onde eu comento sobre aquilo que eu li nos últimos tempos. No total são 4 livros e um mangá, sendo que eu acho que eu já comentei sobre praticamente todos eles por aqui, ou pretendo comentar, muito em breve. Mas antes de começar a falar sobre cada um deles, eu quero só te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante o canal, para se inscrever caso ainda não tenha feito isso, e também para clicar no sininho para receber as notificações sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui. Começando a lista, a primeira leitura que eu quero comentar com vocês foi desse livro aqui chamado A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli, publicado pela editora Companhia das Letras. Nessa leitura conhecemos a história de Samuel, um rapaz que viaja para uma outra cidade com o objetivo de conhecer o seu pai, conhecer pela primeira vez. Isso por conta de um pedido irrecusável da sua mãe no leito de morte. Chegando no local, depois de ter um encontro muito estranho com a sua avó paterna, o protagonista acaba se abrigando da chuva numa espécie de gruta que ficava no meio do mato. Só que ao acordar no dia seguinte, ele percebe que estava ouvindo diversas vozes femininas. Ao sair do local, ele nota que a tal gruta, na verdade, era uma enorme cabeça de santo abandonada, a cabeça de Santo Antônio, parte de uma estátua enorme que nunca foi concluída. As vozes que só ele conseguiu ouvir eram vozes de mulheres da região, mulheres que faziam preces em busca de um bom casamento, já que o santo Antônio é conhecido como santo casamenteiro. A partir daí, vamos observando a forma como Samuel se utiliza desse dom, isso com a ajuda de outras pessoas, na mesma medida que também vamos desvendando o passado da sua família. Esse é um excelente livro da literatura brasileira contemporânea, um trabalho bem humorado, bem criativo também, que dialoga com o realismo mágico e nos mostra diversos aspectos característicos da cultura do Nordeste e também do interior do Brasil no geral. A obra intercala de forma muito envolvente essa questão do fantástico com a religiosidade. Também é um livro com personagens muito interessantes, muito bem feitos, que fala sobre família, um livro que fala sobre amor e que conta com um mistério que de fato desperta o nosso interesse. Outra leitura que eu fiz foi a de um clássico da literatura norte-americana, conhecido como A Cor Púrpura, da escritora Alice Walker, que eu li nessa edição aqui da editora José Olímpio e que conta com tradução, deixa eu dar uma olhada, conta com tradução de Betúlia Machado, Maria José Silveira e Peg Bodelson. Aqui nesse livro, todo em formato de cartas, acompanhamos as mensagens que Sally, uma mulher negra do sul dos Estados Unidos, escreve para Deus desde muito jovem. Nisso, vamos conhecendo a sua história, marcada por traumas, violência, abusos do pai, do marido e o afastamento da irmã. A questão é que mesmo com tudo isso, mesmo com todas essas situações delicadas, nós vamos acompanhando também a história de superação dessa personagem, principalmente muito por conta da ajuda de uma mulher que aparece no meio do caminho. Aos poucos, Sally vai se dando conta de que ela não merece vivenciar todas essas coisas terríveis e que a única maneira de sair dessa condição é enfrentando esse mundo hostil que sempre controlou sua vida. A Cor Púrpura é um livro incrível, extremamente emocionante, que nos coloca para pensar em questões como racismo, injustiça, violência doméstica, machismo e por aí vai. Também é uma leitura muito sensível, que trata de amizades, de vínculos familiares e da importância disso para superar as dificuldades do dia a dia. Se você está gostando do vídeo até aqui, eu quero aproveitar para deixar um convite bem especial, que no caso é para conhecer a minha área de membros lá no Apoia-se. Com uma pequena contribuição mensal, você me ajuda a manter o conteúdo aqui do canal e também recebe algumas recompensas bem legais. Uma das vantagens, por exemplo, é o acesso aos vídeos exclusivos que eu passei a publicar por lá e que agora eu estou lançando mensalmente. Você também participa de sorteios de livros, quadrinhos e ainda por cima pode influenciar diretamente no conteúdo que eu produzo ao participar de enquetes para escolha de vídeos aqui do canal. Enfim, pessoal, fica aqui novamente o meu convite. Se quiser saber mais detalhes, o link da campanha está aqui no topo da descrição. Beleza? Então bora lá voltar para o nosso vídeo de hoje.
Outro livro que eu gostei muito de ler nesses últimos tempos foi esse daqui, chamado simplesmente de As Avós, da escritora inglesa Doris Lessing, que eu li nessa edição da Companhia das Letras, que conta com tradução de Beth Vieira. Nessa novela acompanhamos a história de Ross e Lil, duas amigas inseparáveis que se conhecem desde a infância e que possuem um enorme vínculo. Isso é tão forte que ambas viviam muito perto uma da outra, criando juntos seus próprios filhos, quase como se fossem irmãos. A questão é que, conforme vamos lendo, percebemos que a relação entre essas duas mulheres, que a conexão entre elas é muito mais complexa do que parece, algo que ultrapassa aquilo que se espera, em especial quando falamos de normas e padrões sociais. O início da leitura desperta a nossa atenção por conta de uma situação muito estranha, uma situação meio que misteriosa, que nós vamos entendendo melhor conforme vamos conhecendo a história de cada uma das protagonistas, na mesma medida que também acompanhamos essas personagens nas suas atitudes e nas suas decisões. Essa é uma leitura bem diferente, eu diria até original, que trata de questões como tabus, como moralidade, questões familiares, maternidade e por aí vai. Também li recentemente um livro incrível, um romance histórico com toques de elementos fantásticos, chamado O Perfume, a história de um assassino, do escritor alemão Patrick Suskind, que eu li nessa edição aqui da editora Record e que conta com tradução de Flávio R. Cotte. Nessa leitura, que é bem impactante, acompanhamos a história de Grenouille, um homem da França do século XVIII que conta com um olfato super apurado, ao ponto de praticamente enxergar o mundo pelos aromas. Certo dia ele descobre um aroma que se destacava completamente dos demais, algo espetacular, que gera nele tanto uma obsessão em se tornar o maior perfumista de todos os tempos, quanto também faz ele tomar uma atitude drástica. A partir daí, nós acompanhamos uma jornada desse personagem pela França. Jornada essa que vai, pouco a pouco, tornar a sua obsessão ainda maior e mais perigosa. Eu simplesmente adorei esse livro aqui. Mesmo com esses elementos fantásticos, a obra é com certeza um romance histórico muito bem construído, que ressalta diversos aspectos da sociedade francesa daquela época, do século XVIII. Outra característica interessante é a descrição dos aromas que o autor consegue colocar aqui nessa leitura. É algo assim impressionante, que te dá a impressão até de que você está de fato sentindo alguma coisa. E que também nos mostra, né, como a questão de higiene era muito diferente naquela época, o conhecimento era muito precário. Também gostei muito do final do livro, a parte final dele realmente é impressionante, é algo que eu acho muito difícil de você esquecer. Por fim, para finalizar, também li um mangá maravilhoso chamado O Diário do Meu Pai, do Jiro Taniguchi, que foi publicado pela editora Pipoca e Nanquim, com tradução de Drix Sada. Aqui nós acompanhamos a história de um homem de meia idade chamado Yoshi, que vivia muito afastado da sua família por conta de mágoas da infância e da adolescência. Só que certo dia ele recebe a notícia de que seu pai tinha acabado de falecer. Nisso, o protagonista viaja para participar do velório na sua cidade natal. Chegando lá, depois de muitos anos distante, ele reencontra antigos familiares que, por sua vez, conversam muito sobre o falecido. Justamente nessas memórias e lembranças dos demais que o protagonista começa a perceber que a imagem que ele tinha do seu pai era um tanto quanto distorcida da realidade. Ao longo da leitura vamos acompanhando então o contato do personagem principal com esse novo passado, digamos assim, com essa nova perspectiva sobre aquela figura paterna que ele tinha tanto ressentimento. Esse é um mangá que toca muito na questão do remorso, um trabalho emocionante que fala bastante, né, sobre essa coisa da interpretação equivocada que podemos eventualmente fazer sobre as demais pessoas. Para quem tiver interesse em conferir, tem resenha desse mangá, uma resenha exclusiva lá para os apoiadores do canal, onde eu falo com mais detalhes sobre essa obra aqui. Recomendo muito, tá? É um mangá assim incrível, que com certeza se tornou um dos meus favoritos desse autor. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, onde eu falei um pouquinho, né, rapidamente, sobre cada uma das leituras que eu fiz nos últimos tempos.
Aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar eventualmente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, além do Apoia-se que eu comentei antes, você pode também comprar através dos links da Amazon que eu deixo aqui na descrição. Ao comprar através desses links, você ajuda muito o canal, que recebe uma pequena comissão pela compra. Eu vou deixar o link de cada um desses títulos que eu comentei aqui hoje. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!